Depois de uma queda de energia, muitos consumidores ficam com a mesma dúvida. Quem paga o prejuízo quando um aparelho queima dentro de casa? Será que a concessionária tem responsabilidade? O tema de hoje é queda de energia. E eu estou no meu direito, já está no ar. Pois é, e o tema do Tô no Meu Direito de hoje é queda de energia, como nós já mencionamos. E para falar sobre este assunto, convidamos a advogada especialista em direito do consumidor, também especialista em direito administrativo, a advogada Yolanda Brito. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Você já teve em nosso programa em outra oportunidade, né? Já tive sim no programa, já tem alguns anos, para falar também de direito do consumidor, e é sempre um prazer atender ao convite da TV Feira. Bacana. Vamos trazer agora à tona esse tema importante, doutora. Quando a concessionária pode ser responsabilizada por uma queda de energia? Veja, quando a queda de energia ela é comprovadamente uma falha na prestação de serviço, o que na maioria dos casos ela pode e deve ser responsabilizada pelos danos que causar ao consumidor. Então, eventualmente, se o consumidor teve prejuízo relacionado à sua rede elétrica interna, eletrodomésticos, eletroportáteis, enfim, qualquer tipo de prejuízo que o consumidor tenha em decorrência da falha de prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária tem o dever de ressarcir esse prejuízo. No primeiro momento, como o consumidor deve agir, doutora? Bom, uma medida muito importante que muitos consumidores às vezes esquecem é registrar junto à fornecedora de energia elétrica, que no nosso caso aqui na Bahia é a Coelba. A Coelba ela disponibiliza de canais de atendimento ao consumidor. Então, o consumidor deve registrar nesses canais de atendimento a ocorrência da queda de energia, sinalizando a ocorrência de prejuízo, de danos materiais e, eventualmente, danos morais que tenha sofrido. Esse registro ele pode ser feito também através de imagens, doutora? Com certeza, é importante que além do registro que se faça da reclamação junto à concessionária de energia elétrica, faça fotos, vídeos do momento em que houve a queda de energia, registrando o dia, horário, danos que sofreu, problemas que ocorreu no aparelho e, se possível e extremamente recomendável, laudo técnico de alguém que possa atestar que aquele dano causado ao aparelho que dependia de energia elétrica foi causado por essa interrupção momentânea ou súbita no fornecimento de energia elétrica ou também de instabilidades no fornecimento. Doutora Yolanda, em qual momento a concessionária não vai poder ser responsabilizada nesse tipo de caso aí? Bem pontuado. Existem situações em que a concessionária não responde. Culpa exclusiva do consumidor. O que é isso? Imaginem a situação de que existe um dano, existe um problema na rede elétrica interna do consumidor. A rede elétrica da nossa residência, do nosso local de trabalho, enfim, da unidade consumidora é de responsabilidade do consumidor. Então, se ele falha nessa manutenção e ocorre um dano em um equipamento por conta da falha do próprio consumidor na manutenção da sua rede elétrica interna, a concessionária não pode ser responsabilizada. Outros fatos importantes dizem respeito às forças da natureza, que no direito a gente chama de força maior. Então, se houve um temporal, se houve um raio que atingiu diretamente a rede elétrica, a queda de um poste por conta de um caso fortuito, de um acidente de trânsito, né? Uma colisão de um caminhão, por exemplo, aí estamos falando de culpa de terceiro, força maior, caso fortuito, que são situações no direito que excluem, isentam a responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Só recapitulando, então, numa oscilação de energia ou uma eventual queda, o consumidor tem direito sim de pedir o ressarcimento à concessionária. Perfeito, com certeza. Dando continuidade aqui ao assunto, doutora, a empresa concessionária deve indenizar só com dinheiro ou existem outras formas, né, de indenizar o consumidor? Existem outras formas. A concessionária ela pode substituir o produto, né, o aparelho que foi danificado por outro equivalente, ressarcir o valor do reparo, do conserto desse produto ou o valor integral
a depender da situação específica, do tempo de uso, de como o problema se deu naquele produto em específico. Agora, o que a gente chama atenção é que, na prática, na maioria das vezes, a indenização ocorre em dinheiro. Qual o prazo? Tem um prazo, né? Não é de imediato, você tem todo um procedimento, né, doutora? Fazer o registro através de imagens, um registro, como a senhora explicou para a gente, dos canais de atendimento, né, os oficiais, e o prazo estipulado, né, para poder a concessionária fazer esse ressarcimento. Perfeito. Olha, no direito a gente costuma dizer que o direito não socorre aos que dormem. É um bordão que a gente usa. O que quer dizer isso? A lei sempre traz prazos para que se registre reclamações, para que se reivindique seu direito. É recomendável que, no momento em que ocorreu o fato, faça o registro imediato junto à concessionária. Mas existe o prazo legal de 90 dias para reclamar dos prejuízos causados pela falha na prestação de serviço. Como energia elétrica é um serviço durável, então o Código de Defesa do Consumidor faz referência a esse prazo máximo de 90 dias. Esse prazo, no caso de até 90 dias, esse prazo é para o consumidor? Para o consumidor. Para registrar. Só um detalhe, se o consumidor, dentro desses 90 dias, faz o registro na concessionária, faz a reclamação, como a gente chama, reclamação administrativa, e a concessionária que extrapola o prazo de resposta, o consumidor está coberto, porque esse tempo em que ele reclamou até o momento de resposta da concessionária suspende o prazo legal de 90 dias. Então, quanto antes puder registrar, reclamar, reivindicar o seu direito, é importante que faça. Dá para processar a concessionária em quais específicas situações, doutora Yolanda? Veja, são muitas as situações, né? Sempre que ficar caracterizada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e essa falha causar um dano, um prejuízo ao consumidor, caso a concessionária indevidamente se negue a ressarcir esses danos de modo administrativo, o que infelizmente ocorre muito, é possível buscar o judiciário para ver o seu direito ali confirmado. Então, buscar a indenização não só pelo prejuízo material, por aquele eletrodoméstico, aquele aparelho que foi eventualmente danificado, como em algumas situações, aí sim específicas, o dano moral. A concessionária, ela pode negar esse ressarcimento em quais tipos de caso, doutora? Lembra que a gente falou da força maior, do caso fortuito, da responsabilidade do consumidor sobre a rede interna? Bom, nesses casos, a concessionária pode sim se negar. Se ficar demonstrado que o dano causado ao aparelho foi responsabilidade do próprio consumidor ou se ocorreu por força maior ou caso fortuito. Doutora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente traz o quadro Mitos e Verdade. Não sai daí que o Todo Meu Direito volta já já. Estamos de volta com o Todo Meu Direito e agora a gente traz o quadro Mitos e Verdades. Doutora, a gente separou algumas dúvidas aqui de reclamações, né, que a gente recebe da população e reclamações também, dúvidas frequentes que todos nós temos. Afinal de contas, todo mundo precisa de energia em casa. A primeira pergunta que eu faço para a senhora é se é mito ou verdade. Se um aparelho queimar por causa de uma queda de energia, a concessionária é obrigada a pagar o prejuízo, isso é mito ou verdade? Verdade, se a queda de energia for comprovadamente uma falha na prestação de serviço, que, como eu já disse antes, na maioria dos casos é. Mito ou verdade, doutora, se a energia cair por causa de chuva ou temporal, a empresa não tem nenhuma responsabilidade? Verdade em partes. Veja, no caso da chuva ou temporal, em regra, podemos enquadrar isso como força maior, força da natureza. Então, geralmente, se a queda de energia se deu por esse fato, a concessionária está isenta da responsabilidade. Mas tem um fato que eu gosto sempre de chamar a atenção. Qual foi a dimensão dessa chuva, né? Esse fato da natureza
foi forte, foi violento o suficiente para interromper um fornecimento de energia elétrica. Por que pergunto isso? Porque se as instalações elétricas, se a rede de fornecimento tiver segurança adequada, ela consegue suportar, a depender da circunstância, esse fato da natureza. Então, precisamos avaliar no caso concreto se esse evento da natureza, essa chuva, esse temporal, foi suficiente para se justificar enquanto força da natureza e isentar, aí sim, a concessionária da responsabilidade. Mito ou verdade, doutora, para pedir indenização à concessionária por um aparelho queimado, o consumidor tem a obrigação de estar com a nota fiscal? Mito. A nota fiscal é um meio de prova importante, mas, obviamente, a maioria dos aparelhos que já estão em uso dentro de casa e fora do prazo de garantia da compra, a nota fiscal o consumidor joga fora, ou perde, extravia, enfim. Nota fiscal é um meio de prova importante, mas não é o único. O consumidor pode provar o valor daquele prejuízo, daquele dano, através de uma pesquisa de mercado, de orçamentos. Então, existem sim outros meios de prova de quantificar esse prejuízo. Doutora Yolanda, se a energia demorar muito para voltar, o consumidor pode ter direito a desconto na conta de luz? Isso é mito ou verdade? Isso é verdade. Se a demora no retorno desse fornecimento de energia elétrica for demasiado, passar de 24 horas, por exemplo, esse consumidor não pode ser obrigado a pagar pelo fornecimento de um serviço que não lhe foi prestado. Então, pode sim pedir o desconto proporcional na conta de energia elétrica. Quando a energia voltar, quando a energia volta de uma queda, é recomendado esperar um pouco antes, de ligar os aparelhos? É mito ou verdade isso? Verdade e sabedoria popular, Nós ouvimos sempre dos mais velhos isso. Olha, teve queda de energia, apagão, energia faltou, espera um pouquinho para voltar a ligar os aparelhos. Por isso, porque instabilidades em decorrência dessa queda de energia, às vezes, e isso acontece muito, a energia volta e cai, volta e cai. Então, essa instabilidade nesse retorno do serviço é pior do que uma queda abrupta e depois o restabelecimento normal. Causa mais danos aos aparelhos. Então, se o consumidor puder se precaver e aguardar um pouquinho para ver se a energia de fato voltou a ser fornecida, é recomendável. Após toda uma estabilização, Quanto tempo mais ou menos, doutora? Esperar. Alguns minutos, esperar uns 5 minutos, geralmente, é o suficiente para garantir que aquele fornecimento se estabilizou e retornar ao uso dos aparelhos elétricos. Mais uma dúvida, doutora. A concessionária tem prazo para analisar o pedido de ressarcimento por aparelhos danificados? Tem prazo, está no Código de Defesa do Consumidor, 30 dias para retorno da reclamação administrativa. Se dentro desse prazo a concessionária não dá retorno ou nega o ressarcimento do prejuízo de forma indevida, é caso que pode vir a judicializar. Mais uma dúvida, doutora Yolanda. Se a energia cair várias vezes no mesmo dia, o consumidor não pode fazer nada, é mito ou verdade? Isso é mito. O consumidor pode e deve tomar algumas providências. Registrar o dia e os horários dessas quedas de energia, dessa falha na prestação de serviço, fazer a reclamação administrativa nos canais de atendimento da concessionária de energia elétrica e, se possível, fazer registros de fotos, de vídeos desses momentos para, se houver eventuais prejuízos, poder comprovar. No caso do comércio, doutora, uma loja de comércio, um mercado de bairro, aconteceu a queda de energia, afetou também aquele comércio, ainda mais comércio, que tem freezers, enfim, outros equipamentos que necessitam da energia. São as mesmas regras para quem tem uma casa? Deve ser ressarcido ou mito ou verdade? Não são verdade, deve ser ressarcido sim. Não posso dizer que são exatamente as mesmas regras, porque a pessoa jurídica, ou seja, a empresa, em alguns casos é enquadrado como consumidor e está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, em outros já está amparado pelo Código Civil. Mas o fato é que, se houver danos a esse comércio, por exemplo,
decorrente de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, que é um serviço público, né? Então também tem a parte do direito administrativo, a concessionária de energia elétrica precisa sim ressarcir esses danos provocados ao comércio. A gente tem observado, né, que aqui em Feira de Santana, por exemplo, algum vento forte, chuva, as forças da natureza que a gente não tem como controlar, provocam de fato em algumas casas, inclusive a gente teve recentes apagões aqui também na cidade, uma instabilidade ou eventuais quedas de energia. A senhora recebeu, né, como advogada que trata desse assunto, recebeu alguns casos assim, de reclamações, até pedidos de ressarcimento? Com certeza. Na nossa cidade aqui, Feira de Santana, sou feirense de nascimento, então é comum que em períodos de chuva ocorra mais quedas de energia. E é como nós conversamos aqui. Ora, uma simples chuva não pode justificar a instabilidade no fornecimento de energia elétrica, porque como serviço público e serviço essencial, ele precisa ter regularidade, continuidade, eficiência, segurança. Então, não é qualquer volume de chuva que pode justificar uma instabilidade nesse fornecimento, uma falha na prestação do serviço. Agora, óbvio, se estivermos falando de chuvas torrenciais, temporais, né, existem registros aqui em Feira de Santana de chuvas que causaram transtorno na cidade inteira. Queda de árvore, queda de poste, acidentes de trânsito. Então, nesses casos, aí sim a gente pode falar que é força da natureza, é força maior, então justifica que a concessionária não seja responsabilizada. Algo também que a gente observa a instabilidade após a queda de energia nas redes de telefonia, né? Redes móveis, a internet. Essas empresas de telefonia, elas devem também ser ressarcidas, doutora, nessas quedas? Então, é necessário analisar a causa e efeito, né? Então, se há instabilidade no fornecimento do serviço de telefonia, de internet, nós precisamos analisar quais prejuízos ocorreu ao consumidor e sim, essas empresas também podem ser responsabilizadas se demonstrado que a falha é atrelada a ela, ou seja, se tem esse nexo de causalidade. Porque se derivou da falha do serviço de energia elétrica, toda a responsabilidade vai para a concessionária de energia elétrica. Doutora, eu quero que a senhora reforce mais uma vez para quem está em casa nos acompanhando, como o consumidor deve agir de imediato após um prejuízo provocado por uma queda de energia. É importante que a gente reitere essa informação. Ocorreu a queda de energia e você verifica que é uma falha na prestação de serviço. Registra imediatamente nos canais de atendimento da concessionária de energia elétrica. Registre também, se possível, nos canais de atendimento da agência reguladora, que no caso da energia elétrica é a ANEEL. As reclamações administrativas são importantes, são meios de prova, assim como o registro audiovisual da ocorrência, do momento em que houve a queda de energia, do prejuízo que foi causado a um aparelho eletrodoméstico, eletroportátil, enfim, e laudo técnico, sempre que possível, de um profissional habilitado a dizer se aquele prejuízo, aquele dano que foi causado ao aparelho foi decorrente dessa falha de prestação de serviço. Pronto, feito isso, o consumidor está cercado de todas as provas e pode, em determinados casos, se a concessionária se negar indevidamente a ressarcir esses prejuízos, pleitear no judiciário, inclusive em alguns casos, até mesmo dano moral. Porque existem situações em que o consumidor depende de uma medicação que é refrigerada, utiliza aparelhos de suporte médico. Então, existem uma série de situações na vida prática, né, no caso prático, de que pode ensejar, além do ressarcimento do dano material, ressarcimento e indenização também por dano moral. Você tocou num ponto importante. Quem usa algum aparelho, né, para cuidar da saúde, aparelho de respiração inclusive, ela deve ser ressarcida de uma forma mais responsável, né, por essa queda de energia, por conta disso. Com toda certeza, porque aí extrapola a questão
do prejuízo material. Né? Por exemplo, aquele dano que tem numa geladeira, né? E aí o ressarcimento pelo valor daquela geladeira. Nesses casos de uma medicação, de um aparelho de utilização por conta de uma situação de saúde desse consumidor, o dano também é moral. Por quê? Porque afeta direitos da esfera da personalidade, que é o direito à saúde, o direito à dignidade da pessoa. Então, nesses casos, a gente fala em dano moral. Se essa falha na prestação de serviço atingir essa esfera de direito do consumidor. Doutora Yolanda, muito obrigado pela participação, por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Espero encontrá-lo em outra oportunidade. Também espero, é sempre um prazer aceitar os convites aqui da TV Feira, em especial esse programa pelo qual a gente tem um carinho e presta um serviço social de muita importância, que é o Tô no Meu Direito. Obrigada e sempre à disposição. E a gente agradece a você de casa também por ter ficado conosco até agora, acompanhando mais um tema importante abordado aqui pelo Tô no Meu Direito. Não se esqueça, o programa será reprisado na próxima quinta-feira, às 2 da tarde, aqui na TV Feira. A gente fica por aqui. Até a próxima oportunidade.